Olá, meninos, tudo bem? Bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou morrendo de saudades, doida para as aulas começarem logo. Bom, nós vamos falar hoje sobre o Renascimento, tá? Mas antes da gente falar sobre o Renascimento, eu gostaria de voltar um pouquinho na história para a gente poder entender tudo o que aconteceu antes desse período. Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa é nós entendermos o período medieval, os aspectos culturais da Europa medieval. Então vamos lembrar que a Europa medieval ela era marcada fortemente pela questão religiosa, né? Na Idade Média havia a presença da igreja, ela era muito importante e ela que norteava a vida, a mentalidade desse homem medieval. Então ela era marcada por princípios espirituais. Com o surgimento, né, do renascimento cultural, desculpa, renascimento comercial, renascimento urbano, esses princípios espirituais, eles já não respondiam todos os anseios dessa população, principalmente da burguesia, que começa a buscar explicações, sentidos mais racionais para os acontecimentos, tá? Nesse período, meninos, vamos lembrar que o renascimento comercial, ele propiciou um contato entre a, o Oriente e o Ocidente. Então, os europeus eles começam a ter contato com documentos que estavam guardados, com manuscritos que estavam guardados, principalmente na região de Constantinopla, né? E na região de Constantinopla, que estavam guardados durante todo esse período da Idade Média e que, quando Constantinopla foi invadida pelos turcos otomanos, né, no século XV, muitos tiveram que fugir, fugiram para a Europa, levando esses manuscritos. Então, o contato dos europeus com esses documentos da antiguidade clássica foi muito forte nesse momento. E a burguesia ela tinha sede, tá, meninos? Vocês já ouviram aquela música falando, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Então a burguesia ela tinha essa sede de conhecimento, porque para eles eles queriam se distanciar do que eles chamavam, né, na época de trevas medievais, tá bom? Não se esqueçam, o surgimento da classe social, que ficou conhecida como burguesia, é muito importante a partir desse momento. A Idade Média prevalece o que nós chamamos de cultura teocêntrica. Teo, Deus, Deus no centro, ou seja, todas as coisas elas eram atribuídas à vontade de Deus. Não se esqueçam disso, tá, meninos? Era a forma que a igreja encontrava de controlar a sociedade medieval. Bom, com o passar, né, do tempo e esse contato dos europeus, né, da Europa com o Oriente, esse contato foi trazendo ao convívio dos europeus novas técnicas, novos instrumentos que foram sendo introduzidos aos poucos na cultura europeia. Uma delas foi o papel, né? O papel, vamos lembrar que na Europa eles usavam pergaminho e o papel ele já havia sido desenvolvido pelos chineses há muito tempo. E no século XV surgiu uma importante invenção, principalmente para o Renascimento, que foi a imprensa. Essa imprensa criada por Gutenberg, ela utilizava o que nós chamamos de tipos móveis, que são essas letrinhas pequenininhas aí, agrupadas uma a uma, para formar páginas de livros. Isso, gente, barateou o processo, porque antes, se você precisasse de um livro, né, vamos lembrar que o principal aí era a Bíblia, né, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, você tinha que encomendar isso aos monges copistas. A partir desse momento, o processo ele fica mais rápido, isso faz com que ele fique mais barato, né? Então você fazia uma placa e você podia reproduzir essa placa milhares de vezes, né? Então a invenção da imprensa ela foi muito importante nesse processo, tá? Opa. Bom, nesse período surge o que nós chamamos de humanismo, tá? Então o que foi o humanismo? Vamos entender. Foi um movimento intelectual de valorização da antiguidade clássica, essa antiguidade clássica lá dos gregos e romanos, tá? Nesse período, meninos, vai se destacar o antropocentrismo.
antropocentrismo, homem no centro. O homem ele vai se tornar o centro de todas as indagações, de todos os questionamentos, de todas as preocupações. Tá? Então, eles tiram esse foco do Deus no centro, do teocentrismo, e colocam esse homem, esse ser racional no centro de todas as coisas. Tá? Acontecem modificações no ensino, tá, meninos? Então, as línguas clássicas elas passam a ser estudadas, eles começam um estudo da natureza, e esse estudo da natureza é que vai desenvolver a possibilidade de uma análise crítica, de investigações científicas. Né? Então, o primeiro processo de investigação científica, né, se é que nós podemos falar que o primeiro, mas esses primeiros passos serão a partir da observação. E aí essa observação leva a criar hipóteses, né, teorias. E essas teorias podem ser comprovadas ou não. Nós temos aí, né, estou mostrando para vocês aí, essa imagem do Leonardo, né, do homem vitruviano. Ela é do século XV e ela mostra bem essa ideia do homem no centro, né, a homem à medida de todas as coisas. O que significa a expressão renascimento? Né? Então, renascimento seria nascer novamente. Hoje, esse termo ele é um termo muito questionado. Por quê? Porque quando a gente fala que nasceu novamente, nasceu de novo, é porque alguma coisa morreu. Então, o que morreu? Seria a ideia, né, quando surge essa expressão, era de que durante o período da Idade Média não houve produção cultural. Hoje nós sabemos que isso é um questionamento. Hoje nós sabemos que isso é uma interpretação errônea, né, meninos? Porque houve produção cultural, sim, durante a Idade Média, né? Não é que não houve produção, houve, mas era uma produção cultural voltada mais para questões religiosas, todas moldadas por um pensamento religioso, né? Então, essa expressão renascimento, ela é utilizada, né? Então, no mundo inteiro você vai encontrar obras renascentistas, mas a gente tem aí levantamentos, questionamentos a fazer a essa expressão, tá? Então, ele seria uma transição ou uma ruptura? Vai depender muito do posicionamento de quem estiver estudando. A grande maioria dos historiadores afirmam que foi hoje, né, nos dias de hoje, afirmam que foi uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Até porque vamos lembrar que as obras renascentistas elas são muito carregadas de temas religiosos, né? Então, principalmente porque a igreja era a principal mecenas, digamos assim, era uma rica mecenas, né? Ela financiava esses artistas do Renascimento. Então, as obras renascentistas elas não rompem com a visão religiosa, tá? Então, por isso que muitos falam que é uma transição, tá bom? Então, houve uma combinação de mudanças e permanências. Então, essa visão religiosa, como eu falei com vocês, né, em muitas obras ela permanece. Né? Agora, eles começam a fazer estudos, principalmente, né, gente, anatomia humana, né, estudos do corpo humano, para investigação de doenças, investigação do corpo, conhecimento desse corpo. Isso era fundamental para o desenvolvimento da ciência. Né? Foi uma fase aí, né, de extraordinária produção cultural, tanto é que até os dias de hoje ela é lembrada. A Idade Média, então, ela era conhecida nesse período como Idade das Trevas, né? Então é uma noção negativa, como eu falei com vocês, porque nós sabemos que houve produção cultural, houve um desenvolvimento cultural, tudo bem, com uma visão religiosa, mas houve sim. Aí, período da Idade Média, ele chama de teocentrismo, como nós já falamos, teo, Deus, Deus no centro, né? E houve aí uma influência do pensamento cristão na vida das pessoas. Nós já falamos isso. O homem medieval ele era controlado pelo badalar do sino da igreja, né? Então toda a vida do homem medieval era controlada pelas decisões da igreja. Já no Renascimento, prevalece o humanismo, que é a valorização do homem, né? O antropocentrismo, o homem no centro, a razão no centro. Né? Essa busca pelo novo ela vai fazer com que inicie essas descobertas científicas. Tá? E isso vai se destacar principalmente em questões artísticas e filosóficas. Foi a maneira, né, que esses renascentistas, esse artista do Renascimento encontrou para expressar esses novos valores. Uma coisa bem interessante, meninos, que os artistas renascentistas eles eram artistas completos.
Então, eles tinham que entender de anatomia, de matemática, de química, para poder produzir as suas obras. Essa daí é bem clássica, né? A Pietà está exposta no Vaticano e ela foi produzida pelo Michelangelo. Quais são as características do Renascimento? Eu vou falar um pouquinho dessas características com vocês hoje, mas nós vamos voltar nisso na próxima aula, tá, meninos? Então vamos lá. Quais são essas principais características? O classicismo, eu já falei com vocês, ou seja, uma busca de inspiração na antiguidade clássica. Não é que os renascentistas eles copiavam as obras que foram produzidas lá na Grécia e na Roma. Não, não é isso, tá, meninos? Eles buscavam inspiração nessa antiguidade clássica, muitos buscavam estudos que os gregos e os romanos haviam feito, tá? Principalmente na filosofia, mas isso era uma inspiração, não era uma cópia. Tá? O antropocentrismo, como nós já falamos, né, que é uma oposição a esse teocentrismo medieval, então eles vão buscar colocar essa razão, né, esse homem no centro e buscar entendimento de fenômenos naturais, não mais com uma visão religiosa, mas com uma visão racional, né? Então, como que esses fenômenos naturais acontecem? Por que chove demais? Por que chove de menos? Por que fez sol demais? Uma busca do entendimento desses fenômenos naturais, mas agora com um posicionamento racional. O individualismo, né, que é a valorização da capacidade criativa do ser humano, de cada um, né, de cada indivíduo. Cada um indivíduo tem suas características próprias, né? Isso é interessante porque isso vai muito de encontro com a ideia burguesa, né? Vamos lembrar que na Idade Média o objetivo era o coletivo, né? Agora não, agora é o indivíduo, o eu, né? Que vai prevalecer. O hedonismo é bem interessante porque é uma busca também para romper com aquela coisa do sofrimento da Idade Média, de que o homem ele veio na Terra para sofrer. Então, essa característica do renascimento é justamente uma busca pelos prazeres que poderiam ser proporcionados na vida terrena. Então, o prazer do alimento, o prazer que a riqueza pode proporcionar, o prazer do conhecimento, a busca pelo conhecimento ela é prazerosa. Então, o hedonismo seria uma busca dos prazeres materiais e intelectuais, e não mais aquele sofrimento da Idade Média. Tá? O naturalismo, meninos, seria uma busca de a valorização da natureza, mas não é porque os renascentistas queriam ficar mostrando, né, ou representando a natureza, árvores. Não, não é isso. É a busca do mais próximo possível do perfeito. Quando eles representavam uma árvore, por exemplo, eles iam buscar representar essa árvore da forma mais próxima possível do natural, do perfeito, tá? As obras renascentistas, elas têm muito essa característica. Se você observar essa busca pela perfeição, essa busca pela demonstração, pela naturalidade, ela é muito importante, tá? E o racionalismo, como nós já falamos, a busca da valorização do racional, da razão humana. E isso, claro, claramente para romper com as ideias medievais do teocentrismo. Ou seja, será que isso acontece dessa forma? Por quê? Por que em alguns determinados locais tem deserto e em outros não? Então, vamos buscar uma explicação racional. Por que durante o século XIV, tantas pessoas morreram de uma determinada doença? Vamos buscar uma explicação racional para isso e não simplesmente que foi da vontade de Deus. Bom, meninos, por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos, que esse é um tema bem extenso. Eu continuo com vocês a partir desse momento, que aí nós vamos falar sobre como que a burguesia compra essa ideia do renascimento, né? E isso vai transformar então o renascimento como uma obra, mas como uma representação artística tão importante até os dias de hoje. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.